E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos continuar vendo a parte de poemas, beleza? Então, o texto poético se caracteriza por privilegiar o prazer estético da leitura. Então vejam, o que ele quer dizer com privilegiar o prazer estético da leitura? Nós não vamos analisar somente a forma do nosso poema, pessoal, nós também vamos analisar o conteúdo. A forma do poema em si, ele sim vai trazer ritmo à leitura, conforme nós vimos na primeira aula de poemas, porque eu dependo sim da minha leitura para que eu consiga ler o meu poema. Se eu simplesmente pegar um poema e eu for ler amor é fogo que arde sem se ver, e eu não procurar entender o que ele está querendo passar para mim ali, o poema não vai ter sentido. Por quê? Porque eu dependo desse sentimento. O que a gente também depende? De fatores, por exemplo, que para você o poema pode ter um significado e para mim esse poema pode ter um significado completamente diferente. Uma vez que se a pessoa não perdeu um grande amor algum dia, se a pessoa não viveu um grande amor, um poema de amor, ele não vai ter essa conversa com a pessoa não vai entender aquele sentimento. Né? Vamos pensar na ideia da música sertaneja. Por que a música sertaneja faz tanto sentido, a tal da sofrência? Justamente porque ela vai pegar no sentimento, né, na sofrência em si. Qual que é a ideia da sofrência? A pessoa que por algum motivo não pôde viver a ideia de um amor. Né? Seja porque não deu certo, seja porque não era para ser. Seja porque a pessoa foi traída, não dá para saber. Mas a música vai conversar e a pessoa fica, ai, nossa, essa música foi feita para mim. Não, não foi. Essa música foi feita para ganhar dinheiro, tá? O problema, né, é que ele soube usar a estrutura poética para conversar com a pessoa, né, que passou por um momento. Então, se a gente pegar qualquer uma dessas músicas que fazem grande sucesso, elas têm um público-alvo. Por que elas têm um público-alvo? Porque ele sabe que esse público passou por uma determinada experiência. A poesia faz exatamente a mesma coisa. Ela vai atrás de um sentimento, um prazer estético da leitura, para que nós nos sintamos, então, ligados com esse texto. Suavão? Os gregos chamavam de poesis o ato de criar algo. Portanto, a poesia pertence à ficção, pois trata-se de um processo criativo de algo inventado. Tem uma grande frase do Fernando Pessoa que ele diz que o poeta é um fingidor. Por que ele fala que todo poeta é um fingidor? Porque eu não preciso ter perdido alguém para escrever um poema dizendo que eu perdi alguém. Eu não preciso ter levado um chifre para escrever um poema como se eu tivesse levado um chifre. Eu não preciso ter passado por um momento muito difícil na minha vida para escrever sobre um momento difícil. Eu simplesmente sento e o eu lírico, não eu, professor Cid, o eu lírico, eu posso escrever sobre um determinado assunto. E esse determinado assunto pode contagiar as pessoas, pode falar com as pessoas, beleza? A poesia, de modo geral, entende-se como poesia emoção, o aspecto imaterial do texto. Veja, a emoção ela é imaterial. Eu dependo do meu sentimento para poder conversar com alguém. Então, vamos fazer pequenos exemplos. Se você vê um filme e você chora no filme, um filme que o cachorro morre no filme, a gente tem lá a ideia, você vai assistir qualquer filme que tem um cachorrinho, o cachorrinho morre. Se a pessoa gosta de cachorro, tem cachorro em casa, essas coisas, e você vê um cachorro morrer, você vai se compadecer com aquela cena. Tanto que são pouquíssimos os filmes que mostram tanto morte de criança quanto morte de cachorro. Justamente pelo impacto que a gente tem nisso, certo? A emoção que a gente vai ter ali, ela é imaterial. O autor, quando ele escreve um poema, ele está contando com a emoção da pessoa. Se a pessoa não estiver no momento emocionado, não adianta, a pessoa não vai sentir aquilo. Pensa no momento do parabéns,
né, numa festa de aniversário. A gente depende da emoção da pessoa para que aquele momento a pessoa se sinta feliz, contagiada e ela queira participar daquilo. Se a pessoa não tiver afim, vai ficar só aquele momento que vai ficar todo mundo, né, duro assim, né, e a pessoa não sabe se bate palma, se a pessoa não sabe se foge. A emoção faz parte. Assim, podemos encontrar poesia em poemas, canções, textos, narrativos, peças publicitárias, pinturas, filmes. Professor, mas como que a gente vai encontrar poesia em peça publicitária? Tem muita propaganda que ela vai usar da poesia da propaganda, da ideia da poesia, para conversar com as pessoas. Tá um pouco longe ainda, mas tentem pensar quando chegar na época de Natal. Vejam as propagandas de Natal, como ela é montada. Não importa se é da empresa que vende frango ou se é da empresa que vende carro. Eles vão estar tentando passar um sentimento naquilo. Sentimento de união, de família. Eles vão estar apelando. Por trás pode ter a mensagem, compra o nosso frango, compra o nosso carro? Pode, mas essa mensagem vai ser poética, isso eu garanto para você. Então, vamos lá, é muito comum o emprego de palavra poesia e poema como sinônimas, porém poesia é algo imaterial, do gênero textual com característica da estrutura própria. No poema há verso, então uma poesia e poema não são sinônimos. No poema há versos, métrica, estrofe, rima e ritmo, que é o que a gente viu, né, anteriormente, a ideia do soneto. É possível que não encontremos poesia em determinados poemas, que eles não nos sensibilizem, assim como é possível nos sentirmos emocionados, tocados diante de um verso. Cada linha de um poema corresponde a um verso, tranquilão? O verso é uma unidade poética, então a gente vai ter essa partezinha que ela é uma unidade poética. Há uma minha gentil que te partiste, um poema do Camões. Veja, isso aqui é um verso. Estrofe já vai ser um agrupamento de versos. Há uma minha gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Camões. Beleza? Um verso e aqui nós temos uma estrofe. A rima é o resultado de sons iguais ou semelhante entre as palavras no meio, no final de versos diferentes. Então a gente vai ter diferentes tipos de rima. Partiste, descontente, eternamente triste. Essa sequência a gente chama de A. Então aqui vai ter rima A. Vai alternar? Vai. Pode ter rima AB, BB, e assim vai dependendo do tamanho do nosso poema. Tranquilão? Então, sobre poesia, pessoal, é correto afirmar: a poesia é um gênero literário com características bem definidas, portanto, é facilmente possível identificá-la na literatura. A poesia é exclusividade da literatura e não pode ser encontrada em outras manifestações artísticas, como a pintura ou a música. A poesia apresenta forma fixa e não admite variações em sua estrutura. Os moldes clássicos obedecem aos princípios hedonistas, que a poesia deve sempre contemplar aquilo que é belo e agradável. A poesia pode ser encontrada em diversas manifestações artísticas, como na música, na literatura, na fotografia e até mesmo em situações corriqueiras de nosso cotidiano. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então, vamos lá ver qual que é a certa? A poesia pode ser encontrada em diversas manifestações artísticas, foi o que a gente viu, né? Vamos ver o porquê que não é as outras. A poesia é um gênero literário característica bem definida, portanto é facilmente possível identificá-la na literatura. Não! A poesia, a ideia da poesia, a gente tem que sentir ela sim, mas não vai ser sempre aquela coisa de versinho dividido em estrofe. Ela vai ser diferente. A poesia é exclusividade da literatura e não pode ser encontrada em outras manifestações artísticas como pintura. Não, gente, a gente vai ter as ideias dos poemas concretos. A poesia, a ideia vai estar em outras formas também.
A poesia apresenta forma fixa e não admite variações em sua estrutura. Errado, totalmente errado. Voltamos ao mesmo argumento. A gente tem os poemas concretos, onde a gente vai fugir da ideia da simplicidade da forma, certo? Então, quanto à forma, o poema de Luís Vaz de Camões é... Então vamos ler o poema, gente. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais do que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se e contente. É um cuidar que ganha sem se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Tem que fazer assim quando termina de ler poema, tá? Para poder dar emoção nele. Então, a gente viu que um soneto, ele é formado por 14 versos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Top, 14 versos. Divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 quartetos. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 tercetos. Ok. E a gente viu que a rima que a gente tem nele também precisa ser contada. Então, ó, amor é um fogo que arde sem ser... bateu. 10 sílabas poéticas. É ferida que dói e não sem... bateu. 10 sílabas poéticas. Então aqui, um soneto, uma elegia, um madrigal, uma écloga ou uma ode, ele vai ser um soneto, a forma mais clássica do poema. Beleza? Sobre o poema, é correto afirmar: o poema não é um gênero literário. Pode estar presente em diversas manifestações artísticas e sua principal característica é a sua subjetividade. O poema é um gênero literário que normalmente se apresenta em versos, mas pode também dispensar estrofes, rimas e métricas. Para que um texto seja considerado poema, é preciso que ele apresente uma forma fixa, rimas e métricas conforme os ideais clássicos da poesia. O poema pode receber diferentes classificações de acordo com sua estrutura temática. Entre essas classificações estão o soneto, o haikai, o madrigal, a ode, o hino e a écloga. Para o poeta Otávio Paz, considerando-se o poema com toda a composição literária e índole da poética, um organismo verbal que contém sucinta e segrega poesia. Então, somente 1 e 3 estão certos, 1, 2 e 3, 2, 4 e 5, ou todas estão certas. E nós vamos ter a 2, a 4 e a 5 vão estar corretas. Beleza, pessoal? Galerinha, muito obrigado e até a próxima!